Professor, vamos falar um pouquinho sobre essa cena de comemoração da soltura de Anderson Torres ali na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Não durou muito, né? A gente viu aquela comemoração, mas bolsonaristas, o que se conta hoje, é que eles têm muito medo de que Anderson Torres faça uma delação premiada e conte o que sabe sobre o que foram os atos ali no dia 8 de janeiro. Você acredita que seria possível uma delação? Você acredita que Anderson Torres vá falar? Mesmo porque há uma insatisfação, porque Bolsonaro largou, né? Mauro Cid e Anderson Torres soltou a mão dos dois e os dois estão à deriva agora. Olha, Thalita, me parece que esse setor bolsonarista orgânico, Mauro Cid, Anderson Torres, outros ministros, chefes militares, em especial chefes militares, estão tostados diante da opinião pública e estão muito comprometidos diante da justiça. Aquele tenente-coronel que era o vice, o sub do Pazuello na saúde, eu não me lembro o nome agora, você tem uma série de militares que estão na beira, no fio da navalha da justiça e podem ser presos. E o próprio Bolsonaro pode ser preso. E há uma situação do Bolsonaro rifar-se seus auxiliares, e é bastante possível que o Bolsonaro perca os direitos políticos e a extrema-direita perca o seu principal manancial de votos. Mas o que está acontecendo dentro da extrema-direita, me parece, é uma mudança de quadro em que estão aparecendo três possíveis sucessores de Bolsonaro como líder dessa facção neofascista, que são os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disputando o espólio do bolsonarismo. O que esse quadro da Câmara nos mostra? Nos mostra que o bolsonarismo segue forte dentro do aparelho de Estado, seja na Câmara e no Senado, seja no aparato de segurança, com destaque nas Forças Armadas e com destaque maior no Exército. E aí eu acho que o governo precisa ser mais firme nessa questão do tratamento do Exército. O Exército chegou ao ponto mais baixo da sua desmoralização nesses 4 anos de Bolsonaro, seja por denúncias de Viagra, de prótese peniana, mas até denúncia de casos que teriam acontecido, casos de corrupção muito mais sérios. Além do golpismo, além dessa gente não ter nenhuma preocupação com a democracia brasileira, enfim, com o país. É preciso que a justiça termine esse trabalho para que nós não vivamos mais sob esse perigo de golpe, sob esse perigo da democracia ser golpeada no nosso país. Então é corretíssimo o que está acontecendo agora. O bolsonarismo segue vivo. A gente vê na Câmara, a gente vê naquele agri-show, a gente vê dentro do governo Lula a nomeação escandalosa de um da Sudene, que é um bolsonarista, que fez campanha exibindo o livro do torturador Brilhante Ustra na sua campanha de deputado, ele não foi eleito no Ceará, mas esse tipo de lassidão que existe no governo, de permitir que essa gente se infiltre, seja nomeado pelos partidos de direita que compõem a frente, mas isso é inadmissível, você ter bolsonaristas no governo. Isso não é perseguição ideológica, isso é tirar gente que trama o golpe, que trama contra a democracia do interior de um governo que vem para mudar o país. Falando sobre esse legado do bolsonarismo, né, essa semana eu tenho conversado com os nossos comentaristas aqui, e muitos citam essa tentativa do PL colocar Michele Bolsonaro como a herdeira desse legado bolsonarista, né? Mas você cita esses outros 3 governadores. Você acredita que Michele Bolsonaro tem esse potencial para o que eles querem transformá-la? Não, ela que tem, pode ser que tenha, eu não vi pesquisa, é preciso fazer pesquisas de opinião pública, talvez eles tenham. O problema, a vantagem desses 3 é que eles têm máquina de Estado na mão, eles têm dinheiro, eles têm recursos, eles têm como ficar fazendo durante os 3 anos e meio aí que nos separam nas eleições de 2026, de continuar fazendo campanha, coisa que a Michele Bolsonaro não tem. Então, essa é a vantagem deles. Agora, pode ser que ela seja figura pública, que até agora não me parece que seja, porque você, para aguentar um empuxo desse, de uma campanha, você precisa ter condições materiais de tocar esse trem adiante. Agora,
Eu acho que a gente deve, você não falou, eu queria emendar com um caso, você está dizendo que a gente faz na sexta-feira um balanço da semana, um caso muito sério que aconteceu no Chile no final de semana, que é a vitória da extrema-direita nas eleições constituintes. Isso é um alerta para o Brasil para mostrar o seguinte: embora o Chile não seja o Brasil, a extrema-direita cresce, em especial no Chile. Na Argentina, o candidato com maior intenção de voto nas pesquisas o Milei, se não me engano, é Javier Milei, o candidato de extrema-direita, está com 26 pontos na dianteira, é o candidato mais citado nas pesquisas, e aqui no Brasil, a extrema-direita segue ativa. O caso do Chile é excepcional pelo seguinte: o governo do Gabriel Boric, ele é um governo que é muito difícil classificar o Boric como alguém de esquerda. Ele é um progressista, um dirigente progressista, mas não é de esquerda. A política dele externa é uma política muito alinhada com Washington. Ele é contra a Venezuela, contra Cuba, a favor da OTAN, enfim. E internamente, ele tem feito recuos muito importantes, que foi a sanção e o apoio de uma lei contra a criminalidade muito semelhante àquela que o Sérgio Moro, quando ministro da Justiça, queria ter no Brasil, com aquele excludente de ilicitude, que você se lembra que é dar o policial que matasse alguém e tal, teria o benefício, pelo menos da dúvida, ele não seria confrontado com condenação e tal, ele teria uma série de vantagens diante disso na alegação de estar em combate, ou numa situação de, eu não me lembro como é que era, mas se ele tivesse uma situação de muita tensão psicológica. O Boric recuou nisso, e o recuo não resulta em ele ganhar setores da extrema-direita para o apoio, setores, eu digo, do eleitorado. Ao contrário, ele fortaleceu a extrema-direita, e a extrema-direita tem maioria, a extrema-direita junto com a direita, tem mais de 3/5 dessa nova Constituinte e tem a possibilidade de aprovar o que quiserem. O governo Boric politicamente acabou. Ele vai se arrastar até 2026 na nova eleição. Esse perigo existe no Brasil, porque eles estão vivos aí. Por isso é que é fundamental a justiça ir para cima dessa gente, para que nós não tenhamos, não é surpresas, mas ameaças como essa que o Chile vive atualmente. Eu vejo muita gente criticando, muitos analistas criticando a formação de frente ampla para vencer eleições, seja no Chile, seja aqui no Brasil, que levaria a essa situação de quando você não radicaliza, você não enfrenta a extrema-direita e, portanto, você faz concessões que levam a uma extrema-direita mais forte. O senhor concorda? Não concordo, porque isso despolitiza o debate. Nós, se não tivéssemos a frente ampla no Brasil, nós não venceríamos o Bolsonaro. E a gente venceu apertado. Se o Boric não tivesse feito uma frente ampla, ele não venceria. Se o Gustavo Petro na Colômbia não tivesse feito uma frente ampla, ele não venceria. Foi absolutamente fundamental fazer a frente ampla. Os problemas que o Boric teve não se devem a constrangimentos da frente. A política externa dele não é a frente, é a política externa dele. Ele colocou como ministro da Fazenda, da Economia, o ex-presidente do Banco Central do governo de direita do Sebastião Pinheira, ultraliberal, porque ele quis. Não foi nenhum partido que impôs. Assim como as questões que a gente está vendo, não vai dar tempo da gente discutir hoje, acho o arcabouço fiscal que o Haddad planejou muito recuado, vai trazer muitos problemas para o país, porque ele corta investimentos e corta gastos. Não foi a frente que impôs isso, foi o Haddad. Então, é preciso ver o que é frente e o que não é. Até agora, a frente não prejudicou profundamente as políticas no Brasil. O Lula tem se colocado da maneira que ele quer. Essa questão da Petrobras, parte da frente não quer. E ele, com muita coragem, coloca. Então, é preciso atentar ao que aconteceu com o Boric. Pegar um exemplo só. O Boric toma posse em 11 de março de 2022. Numa expectativa social de mudança de vida imediata. As pessoas queriam, a gente se lembra, teve aquela grande manifestação ao longo de 2 anos, as pessoas queriam que o preço do metrô baixasse, que as aposentadorias aumentassem, porque a privatização da aposentadoria no Chile resultou em rebaixamento abaixo do salário mínimo para a pensão da maioria dos trabalhadores, e que o ensino fosse público e gratuito nas escolas federais, nas universidades federais.
Isso ele não fez de imediato, porque, claro, é impossível você fazer isso de imediato. Mas ele não deu nenhuma mudança sensível para as pessoas no dia a dia que existia uma nova administração. Ele foi fazer isso 4 meses depois, no final de julho, tomou posse em março, no final de julho, ele faz um auxílio emergencial para o povo chileno. Nesses 4 meses, a popularidade dele desabou. E desaba porque não houve uma política de investimento, de crescimento, de emprego. Então, os problemas no Chile são muito complexos e o Boric fez as suas escolhas. Claro que a frente prejudica aqui e ali, você tem votações no Congresso que você não consegue ver aprovadas, a gente vê isso aqui no Brasil, a gente vê isso em vários lugares. Mas isso não é o total impeditivo para dizer a frente não serve. Eu repito, se não fossem as frentes, se não fosse a frente aqui no Brasil, o Bolsonaro seria presidente hoje. É preciso parar com essa história. É muito bom você ser engenheiro de obra pronta. Você vê a obra e fala, não gostei. Sim, não gostei, mas a ponte está em pé. A ponte é o governo Lula. Eu concordo. Eu fico muito triste com essa situação do Chile, porque o Chile nos trouxe tanta alegria, né, com a eleição do Boric, com a Constituinte, que fez aquele primeiro texto tão bacana, que depois acabou não passando. E agora é isso, como você disse, um governo que vai se arrastar até 2026. Aí você quer ver uma coisa, Thalita, você me permite, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas o Lula faz uma política externa extremamente ousada, e faz pela mão do Celso Amorim, isso deve ser ressaltado, não é Itamaraty. Celso Amorim teve, para a gente pegar essa semana, hoje é sexta, anteontem, quarta-feira, na Ucrânia. E ele teve a questão, em 29 de março, ele teve uma audiência com o Putin, os dois lados da guerra. Nenhum chanceler, nenhum representante de governo no mundo fez isso que o Lula fez, e conversar com os dois lados. Mandou o seu principal representante em política externa conversar com o país que está em guerra de um lado e de outro. Isso precisa ser ressaltado, isso não está sendo ressaltado. É o único país do mundo que fez isso. É um motivo não só de orgulho para nós brasileiros, de uma política externa ousada e como deve ser feita. O Brasil tem que ter uma neutralidade, mas uma neutralidade ativa, ou seja, ajudar a encontrar caminhos para a paz. Não é a neutralidade que eu cruzo os braços e falo, gente, essa guerra tem que acabar, me queixando da guerra. Não, eu vou lá ajudar nas negociações. A China vai fazer isso também. A China teve representantes com o Zelensky, eu estou falando do Brasil, foi o único, quer dizer, a China começou a fazer isso, mas não com o peso que o Brasil fez, indo ao Zelensky conversar dessa maneira. O Brasil se capacita para ser interlocutor numa negociação de paz. Nenhum país europeu que está metido até o pescoço na OTAN, ou seja, no agressor, num dos agressores, tem condição de fazer isso. Washington não tem autoridade para fazer isso. Quem tem? O Brasil, a China e pouquíssimos outros países que têm uma posição equilibrada diante de um conflito de proporções mundiais. Não vamos esquecer, esse conflito da Ucrânia, com a crise de energia, sanções, tudo que foi feito em torno e o impacto que isso tem em todo o mundo, é um conflito, o maior conflito bélico desde a Segunda Guerra Mundial. Não pelo tamanho dos combates, pela extensão dos combates, mas pelas consequências políticas, econômicas e sociais que tem essa lastimável guerra. Perfeito. Ainda que a China, me parece, que esteja posicionada um pouquinho mais ao lado da Rússia, né? Mas o Brasil, de fato, ele tem uma neutralidade ali nessa questão e com esses encontros com os dois países que assumindo um protagonismo muito grande ali na resolução do conflito. Diga. A China tem, não só porque ela está na Ásia, mas porque ela foi empurrada pelos Estados Unidos para essa aliança com a Rússia. Essa não é uma aliança que eles construíram só, claro, eles são países que têm até fronteira, mas o problema não é esse, o problema é o fato de os Estados Unidos ter elegido Rússia e China como inimigos. E aí Sim. A aliança é fatal. Assim como os Estados Unidos colocam o Irã e a Arábia Saudita como... Os Estados Unidos sempre foram aliados da Arábia Saudita, mas nessa situação de guerra, a China conseguiu, há um mês e meio atrás, selar um tratado de paz entre a Arábia Saudita e o Irã, que estavam rompidos fazia 2 décadas. O que isso faz? Isso faz com que a Arábia Saudita se desloque para o campo chinês, para Pequim. É a segunda maior potência do mundo. A Rússia foi empurrada para a aliança, porque a Rússia não podia vender petróleo para a Europa e a China decidiu comprar esse excedente do petróleo e do gás russo
decidiu fazer negócios com a Rússia, Pequim e Moscou. Então, essas alianças vão sendo montadas não apenas porque existe um projeto, mas porque a situação internacional leva a essas alianças. É por isso que a gente tem que ver que a Rússia, claro, a China está mais chegada à Rússia. Não teria outra forma disso se dar nessa situação atual. Existe a aliança da OTAN e existe uma aliança entre os países do sul do mundo, entre países que estão mais junto com a Rússia. E o Brasil está numa situação privilegiadíssima nesse quadro pelo brilhantismo do Lula e do Celso Amorim, que jogam um bolão na política externa.